o mercado segue batendo fortemente nas cotações do Banco do Brasil. Desde o seu último topo, o Banco do Brasil já cai mais de 33%. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse novo relatório, onde o BTG revisou para baixo todas as suas estimativas de lucro por ação para os próximos anos do Banco do Brasil. E vem comigo para vermos que nem tudo é tão ruim assim, e mesmo um cenário bem pessimista, o investidor que tem uma visão de médio a longo prazo, pelo menos de 4 a 5 anos, pode ter sim um grande retorno. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor, meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI e bora para o vídeo. Nesse relatório do BTG, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, eles destacam que a inadimplência vai aumentar muito mais do que o previsto, e eles acreditam que a recuperação do agro para próximos anos vai ser mais lenta e pode demorar mais. Então, com isso, eles revisaram todas as suas estimativas para 2025, 2026 e 2027. Podemos ver aqui que eles revisaram as estimativas de 2025 para um lucro por ação de R$ 4,00, um dividendo por ação de R$ 1,10 e um valor patrimonial por ação de R$ 33,00. Aí esperam para 2026 R$ 36,00 de valor patrimonial e para 2027 R$ 39,00. Porque com o reinvestimento dos lucros, que o Banco do Brasil paga hoje 40% dos lucros em dividendos. Então, esse 60% vai ser reinvestido, aumentando o patrimônio líquido do banco. Então, isso é totalmente esperado para os próximos anos. E olhando aqui para as estimativas, podemos ver que eles revisaram para baixo todas as partes do balanço e aumentaram a parte de PDD da carteira de crédito do Banco do Brasil. Saiu de 4,1 para 4,3 em 2025, 3,7 para 3,9 e 3,6 para 3,4. Então, eles esperam uma recuperação só em 2027, o que realmente pode acontecer. Vamos esperar esse balanço para ter mais certeza. Mas como podemos ver, a inadimplência, eles acreditam que vai ter o pico agora em 2025 e vai cair para 2026 e 2027. E com isso, eles esperam um lucro líquido recorrente para esse ano de 2025 de 23 bilhões e 462 milhões, um ROI recorrente de 12,5% para esse ano de 2025. Para 2026, eles esperam 28 bilhões de lucro líquido, 14% de ROI, e para 2027, 32 bilhões e 727 milhões, com 15% de ROI. Então, podemos ver que é um crescimento bem aos poucos que eles acreditam que vai ter a recuperação do lucro do Banco do Brasil. E até sair esse balanço do Banco do Brasil, não temos como ter certeza absoluta de como isso vai acontecer. Mas, sendo apenas pessimista, podemos estar muito perto do fundo em relação à queda da cotação do Banco do Brasil. Porque eu vou mostrar mais para frente para vocês o que pode acontecer quando essas cotações voltarem ao normal e a precificação do banco sair de 0,6 a 0,5 de preço sobre valor patrimonial para a casa do 1, que já aconteceu no passado. Mas por que, Thiago, o BTG está revisando para baixo essas estimativas? Se olharmos para os dados de inadimplência da carteira de crédito rural, que você consegue esses dados pelo Banco Central, vocês podem observar que os dados para junho, a inadimplência segue alta, não teve uma queda ainda. Vocês podem ver aqui uma leve queda em junho, mas observe o grande pico de alta que teve essa inadimplência. Então, o BTG, por conta disso, acredita que pode ser que ainda caia de forma mais demorada do que o esperado. Olhando para o passado, isso quer dizer que não vai ficar assim para sempre. Então, essa inadimplência deve cair. O quão rápido isso vai acontecer, o mercado não sabe ainda estimar. Com base nisso, eu planilhei todos aqueles dados do BTG e também coloquei uma projeção para 2028, só para vocês terem uma ideia. Hoje, o Banco do Brasil, com essa estimativa de lucro do BTG de 23 bilhões 460 milhões, está cotado já no PVP de 0,59 a partir do fechamento do ano. Isso nos dá um dividend yield de 6,93%, 1,36 por ação. Aqui está ainda com 35% de payout, eu não mudei. E o PL estaria em 4,80. Para 2026, o PVP é de 0,55, 7,3% de dividend yield e um PL projetado de 4 vezes, porque eles estimam 28 bilhões para 2026.
E observem que eu reduzi o payout para esse ano para 30%, porque para conservar o capital, devido a essa alta inadimplência de 2025, existe esse mundo deles reduzirem sim o payout, ou já nesse ano, ou no ano que vem. Então, já coloquei 30% de payout, e para 2027, os 32 bilhões e 730 milhões, o PVP seria de 0,49 nesses preços de hoje, com um dividend yield de 9,67, eu coloquei de volta 35% de payout e um PL de 3,44. Aí eu estimei também o crescimento para 2028 de 37 bilhões e 730 milhões. Observem que o PVP nesses preços de 19,64 seria de 0,45. O dividend yield de 12,74 com um payout de 40%. E o PL estaria abaixo de 3 nesse cenário. Isso aqui já é pensando em 3 anos e pouco. Como já aconteceu do mercado precificar o Banco do Brasil abaixo de 5 vezes o seu valor patrimonial, como aconteceu em 2016 e também lá em 2001 também aconteceu isso, como vocês podem observar aqui. O Banco do Brasil estava cotado a menos de 0,4 vezes em 2001 e em 2002. Mas, se vocês olharem o longo histórico, vários momentos o Banco do Brasil foi cotado a mais de 1 de preço sobre valor patrimonial. O que eu quero dizer com isso? Caso exista essa recuperação nos próximos anos, daqui a 4, 5 anos, não dá para saber exatamente, o Banco do Brasil teria essa forte recuperação do seu resultado, mesmo sendo de uma forma gradual, mais lenta, mas teria, e isso poderia levar novamente a um preço sobre valor patrimonial próximo de 1. Olhando aqui para até 2022, nessa época, o preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil era de 0,6 e ele chegou até uma vez lá em 2024. Então, pode acontecer isso novamente. Vamos pensar que o mercado ainda vai bater mais nas cotações do Banco do Brasil, lá para perto de 0,5. Então, eu vou reduzir esse preço atual para os R$17, que é o que pode acontecer. Isso aqui existe bastante um mundo de acontecer isso. Cair mais 13%, como vocês podem ver aqui. Isso nos levaria para um PVP de 0,51, que é bem possível de acontecer, um PL de 4,15 e o dividend yield de 8%. Mas por que eu quero chegar nisso aqui? Observe que o downside, a queda das cotações atuais para até essa cotação, nem é tão grande assim. Mas olhem o quanto de rentabilidade esse investidor comprando nesses preços de R$17 teria caso lá em 2027 ou 2028 a rentabilidade e a precificação do Banco do Brasil voltassem para perto de 1. Eu coloquei como se voltasse para 1 de preço sobre valor patrimonial. Esse investidor, segurando isso até 2027, teria uma rentabilidade de 161%, comprando a R$17, porque são os dividendos. Eu não coloquei como reinvestimento de dividendos, só coloquei como rentabilidade total. E a apreciação desse preço sobre valor patrimonial de volta para 1. Porque se ele comprou a R$17, teoricamente ele estaria pagando 0,43 lá em 2027. Então ele teria que subir praticamente mais 120% para voltar a 1. E olhando para 2028, esse investidor teria uma rentabilidade de quase 200%. Ele multiplicaria seu capital por 3 vezes, comprando nessas cotações de R$17, que pode ser até onde caia, porque sairia de 0,39 até 1 novamente. Então, para chegar nesse preço sobre valor patrimonial de 1, o preço da ação teria que voltar para os R$43. Então, os R$17 que ele pagou virariam 43. Além disso, ele receberia todos esses dividendos dos últimos 3 anos e pouco. Então, vocês conseguem ver que mesmo no cenário mais pessimista, de mais queda, já estamos muito perto do fundo do que de mais quedas. Óbvio que pode cair mais do que as estimativas do mercado. O lucro cair mais de 23 bilhões. Pode sim isso acontecer, mas vamos ter mais certeza depois desse balanço. Mas observem que até para a pessoa que está comprando hoje nos R$19,66,
ele teria um retorno total nos próximos 3 anos e pouco, com essa recuperação, de 160% praticamente. Ele dobraria seu capital e ganharia um pouco mais. Óbvio, nada disso é garantido, não tem como saber se vai acontecer, mas é só para vocês olharem de outra forma, que eu vejo muita gente pessimista, achando que não é para nem olhar para o Banco do Brasil, que o banco acabou e tudo mais, mas isso já aconteceu no passado de uma forte recuperação em poucos anos. Então, o investidor que está olhando com esses olhos pode sim colher bons frutos nos próximos anos. E olhando aqui, eu vou até colocar de uma forma mais pessimista. Vamos colocar que a pessoa comprou o Banco do Brasil nos R$ 25, que eu sei que tem muita gente aqui que me assiste que comprou o Banco do Brasil perto desses preços e está com preço médio bem próximo disso. Observem que até mesmo esse investidor que comprou a R$ 25, 27% a mais do que a cotação atual, ele teria um retorno total acumulado com essa recuperação. E lembre-se, essa recuperação é uma visão pessimista do BTG. Esse investidor em 2027 poderia ter uma rentabilidade de mais de 77%, com essa precificação novamente do preço sobre valor patrimonial para perto de uma vez. E olhando para 2028, ele teria mais de 100%, porque o 0,57 iria para 1, então ele teria essa rentabilidade a mais, fora os dividendos que ele colheu. Se olharmos para essa ótica, nem tudo está tão ruim assim, e podemos dizer que o fundo pode estar bem próximo. Claro, pode cair para 0,4 de preço-valor patrimonial, vamos colocar R$ 14, que daria 0,42 de preço-valor patrimonial, uma queda mais de 28% do valor atual da ação. Esse investidor que comprar a R$ 14, ele pode colher 263% daqui 3 anos e meio, basicamente. Então, essa é a visão que você tem que ter. Claro, o downside hoje, a queda, está muito menor do que o potencial de alta com a recuperação dos resultados. Claro que não existe garantia, não tem como eu garantir nada para vocês aqui. Mas observem que já estamos em níveis de preço que podemos chamar sim de próximos ao fundo. E eu vejo muita gente que não está aguentando essas quedas do Banco do Brasil, e eu já falei isso em outros vídeos. Se você não está aguentando essas quedas, você tem que repensar suas posições em renda variável, principalmente em Banco do Brasil, porque o banco é um banco volátil e não é de hoje. Observem que ele já teve várias quedas de mais de 60% a 70% nos seus últimos 30 anos. Então isso aconteceu diversas e diversas vezes. E pode ser que aconteça novamente. Vai que caia de novo para abaixo dos R$ 15. Vai cair bem perto de 60%. Então, o investidor em ações, e principalmente no Banco do Brasil, tem que entender essa volatilidade. E, na minha opinião, isso ajuda muito o investidor que está construindo uma carteira para longo prazo, porque nesses momentos são ótimos momentos de compra. Como eu mostrei para vocês, imagina, você vai e compra nos R$ 14, no 0,4 de PVP. Você, teoricamente, daqui 4, 5 anos, poderia ter uma rentabilidade de quase 3 vezes o seu capital investido. Então, isso é muito bom, porque a volatilidade do banco gera isso. Obviamente que a queda do resultado não é bom, mas essa volatilidade a mais no banco gera bons pontos de compra. E olhando para o Itaú, podemos ver que o Itaú é menos volátil. Então, se você não está mais confortável com o Banco do Brasil, é bom você repensar sua posição no banco e talvez pensar em ter uma posição em Banco Itaú ou outro banco menos volátil. Itaú com certeza vai ser o menos volátil de todos. Observem que as quedas máximas do Itaú foram de 30% em vários momentos, mas duraram muito pouco. Observem que ele cai e volta muito rápido. E essa queda aqui é maior de 50%, mas foi na crise lá de 2008. Mas observem que isso também acontece com o Itaú, mas em um nível de queda muito menor do que o Banco do Brasil. E meu preço teto para o Banco do Brasil se mantém o mesmo. Eu sigo ainda otimista com o banco. Obviamente, minhas projeções estão bem próximas da do BTG. A parte pessimista é a parte que eu mais acredito que deve acontecer. Isso nos daria 8% de yield. Aqui eu não mudei o payout do banco, ainda está em 40%. E meu preço teto ainda se mantém em R$ 25, 26% de margem de segurança. Caso esse balanço venha mais fraco do que todo mundo espera, eu devo revisar um pouco mais abaixo esse preço teto. Mas eu tenho sempre uma visão de médio a longo prazo.
Como eu já mostrei para vocês, a minha maior posição é Banco do Brasil e eu sigo confortável com ela. E com certeza, se essas cotações caírem um pouco mais, eu vou sim aumentar minhas posições em Banco do Brasil. Então, por esse vídeo é só. Eu tentei trazer aqui uma forma de pensar que eu sei que muita gente só fica pregando o caos e esquece que geralmente as empresas recuperam seu lucro. Isso já aconteceu no passado com o Banco do Brasil e pode ser que isso aconteça novamente no futuro. Então, você que tem Banco do Brasil na sua carteira, olhe com calma para isso e pare de ser pego com desespero pelo que o mercado fica pregando, para que você fique vendendo suas ações no fundo. Se você é novo nesse canal, se inscreve para mais vídeos como esse. Se você já é inscrito nesse canal, deixa o like para ajudar na divulgação e nesse crescimento do canal. Comenta aqui embaixo se você tem Banco do Brasil, se você segue otimista, se segue comprando e eu te vejo no próximo vídeo.